Eu peço que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Em reverência à palavra do Senhor, você que pode, fique de pé. Em nome de Jesus. O Dr. Lucas escreveu o livro de Atos. E ele tem muito hoje a falar, através do que Deus falou no seu coração. E diz assim em Atos capítulo 1. Eu vou aguardar quando eu escuto ainda as folhinhas se mexendo. É ruim quando a gente fica meio perdido, né? Não... Atos capítulo 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos, época, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitados no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, para Jerusalém do monte chamado da Oliveira, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Feche os teus olhos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, por estar, Senhor Deus, sempre conosco e através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, ministrar no nosso coração. Nesta noite, Deus, como sempre, o Senhor cresça e que nós realmente venhamos, Senhor Deus, a diminuir. E que a Tua palavra, Senhor Deus, seja ministrada, seja falada, Senhor Deus, e assim possamos testemunhar do Teu grande amor aqui nessa terra, Pai. No nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. Pode sentar. Tem um louvor que eu gosto muito. O Maestro ainda falou assim: Lu, tem um louvor, né? E eu, meditando, tem um que eu gosto muito e me lembra de quando eu me converti. Talvez você não conheça, mas ele é um hino, ele fala assim: eu navegarei no oceano do Espírito,
e ali adorarei ao Deus do meu louvor. Me ajuda aí. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Olha o que ele fez. Que me compreendeu. Olha que maravilha. Sem nenhuma explicação. Aí a gente canta, né? Espírito, Espírito, aleluia. Que desce como um fogo, vem como em Pentecoste, aleluia, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Esse mesmo Espírito é o que está aqui nessa noite. Amados, falar desse tema, Pentecoste, é algo precioso, porque eu me vi como eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais de Deus para a minha vida. E esse poder para vencer as lutas, as dificuldades, só o Espírito Santo de Deus que dá. E o tema dessa mensagem são as qualidades de um servo de Deus guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. A gente vê aqui no capítulo 1 de Atos, quando Lucas, ele começa dizendo que ele escreve para relatar tudo o que aconteceu. Alguns estudiosos dizem que é os Atos dos Apóstolos, mas nós podemos dizer claramente que são Atos do Espírito Santo, no livro de Atos. E aqui a gente pode ver que no versículo 4, quando Jesus ele começa a falar, ele diz assim para os discípulos, depois que ele morreu, ele ressuscitou, ele ainda estando ali com os discípulos, Lucas relata e diz que Jesus disse para eles no versículo 4, esperai a promessa do Pai. Irmão, isso é maravilhoso. Esperai a promessa do Pai. Coisa difícil hoje da gente ter é esperar. A gente não consegue esperar. Na fila do banco, a gente não consegue esperar. Tantas coisas, uma consulta médica, a gente não consegue esperar. E tantas coisas tem que a gente fica numa ansiedade. E por causa da ansiedade, nós perdemos o foco. E aqui, quando Lucas ele escreve, ele diz assim... Quando os discípulos, Jesus fala que vai mandar o poder do alto, a promessa do Pai. Aí os discípulos começam a dizer para ele, Senhor, será esse dia que vai ser restaurado? Você olha aí no versículo 6, e Jesus fala que não compete a gente saber o tempo que o Pai reservou. Mas aí no versículo 8, ele diz assim, mas recebereis poder. Recebereis poder sobre vós ao descer o Espírito Santo. Irmãos, os judeus, eles comemoram 3 festas muito importantes na vida deles. E uma das festas que eles comemoram é a Páscoa. Porque isso representa para eles a saída do Egito, a libertação. Então eles comemoram, eles se reúnem, vai todo mundo para Jerusalém e começa para comemorar essa festa maravilhosa. E outra festa que eles comemoram muito é a festa do tabernáculo, conhecida como festa da cabana, que é onde o povo fica 7 dias no período da festa, 7 dias fora de casa, montando barracas e ficando lá nas barracas. Para quê? Para que eles possam lembrar do que Deus fez na vida deles no deserto, porque eles ficavam dentro de barracas. Porque às vezes dentro da nossa casa confortável, tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, a gente esquece das maravilhas que Deus realiza na nossa vida. E os discípulos, ali Jesus, com certeza, ensinando para eles também, e agora nesse momento,
a gente vê um momento especial, muito especial, onde o próprio Jesus diz para eles: fica aí, fica em Jerusalém. Não fica disperso, não vai para outra igreja, não fica andando, indo para lá e para cá procurando. Fiquem reunidos, orando, unânimes, porque eu vou enviar o poder que vem do céu. É promessa de Deus. E aqui a Bíblia fala que essa festa era o período, a festa do Pentecoste, ela é 50 dias depois da Páscoa, por isso Penta. Mas é uma festa conhecida, festa da colheita. Era um dia que eles se reuniam para agradecer a Deus pela colheita. Porque se Deus não mandasse chuva do céu, não havia plantação na terra e não teria colheita. Então eles comemoram esse período. E ali a gente pode ver que os discípulos, no capítulo 2, nós vamos ver que os discípulos estavam, a partir do versículo 1, eles estavam reunidos para cumprir esse dia do Pentecoste. Estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, apareceu ali línguas, tochas de fogo. E eles foram batizados. Desceu o Espírito Santo ali naquele lugar. E aqueles homens e mulheres, porque eram todos. Isso daqui, meu querido, está sendo cumprido. Aquilo que Joel falou lá no capítulo 2, do 28 ao 32, que ele diz: depois destes dias, derramarei do meu Espírito sobre meus servos, minhas servas, sobre escravos, sobre mulheres, sobre velhos, sem distinção de raça. Mas deixa bem claro: a todo aquele que crê. Todo que crê. E depois destes dias, que dias, irmãos? Depois dos acontecimentos que aconteceu com Jesus, morreu, ressuscitou e agora está realizando, está cumprindo a inauguração da igreja, a inauguração da descida do Espírito Santo, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo descia sobre as pessoas. Não. Ele visitava algumas pessoas para determinados fins que o Senhor permitia. Mas através de Joel, uma esperança, Deus anuncia através do profeta que depois dos dias não será mais o Espírito Santo visitando, mas derramando. Sabe o que é derramar, irmão? Derramar é aquela cachoeira mesmo, é cair a todo aquele que crê. Não vai ser mais só para alguns, é para todo que crê. Se você quer esse poder na sua vida, se você quer essa transformação, nós temos que pagar um preço. A união, estar junto, orando. E isso nós vamos ver na vida dos discípulos, irmãos. Porque quando os discípulos estavam reunidos e eles começaram a estar cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar que Deus deu dons a eles para falar várias línguas, para que várias pessoas que estavam reunidas ali naquele lugar fossem para o seu país de forma, com a palavra que eles entenderam. Se tinha um japonês lá, entendeu, porque Deus levantou alguém para falar lá em japonês. Se tinha inglês, tinha alguém lá também falando. E cada um, meus irmãos, foram de volta para sua casa com essa mensagem, porque eles entendiam o que está sendo falado. E depois do capítulo 3, do capítulo 2, nós vamos ver que muitas coisas foram acontecendo na vida dos discípulos. Alguns estavam sendo presos, outros se colocavam perante o sinédrio. Mas, irmãos, eu fui impactada, porque eu já preguei essa mensagem, mas não assim. É do capítulo 6. Quando a gente olha o capítulo 6, eu realmente olho e vejo como Deus é precioso. É precioso demais. No capítulo 6, nós vamos ver que se você começar a ler aí no versículo 1, diz que naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, estava crescendo, a igreja do Senhor estava crescendo. Houve uma confusão entre judeus e judeus. Por quê?
porque algumas coisas não estavam sendo distribuídas de forma correta. E aí o que aconteceu? Os próprios discípulos, no versículo 2, diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos dedicaremos à oração e à ministração da palavra. O povo achou muito boa a ideia, no versículo seguinte. E a palavra de Deus diz que eles escolheram. E aí, olha só o que disseram. Eles apresentaram no versículo 6, os apóstolos, e estes orando impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus. E olha no versículo 5, quem era que estava ali escolhido para ser diácono, irmão. Olha que bênção. Mas os irmãos escolheram dentre vós os 7 homens, e no versículo 4 diz assim, e aí ele diz, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, a qual vão ser encarregados do serviço. E quanto aos discípulos, vão ficar responsáveis pela palavra, pela oração. E eles acharam interessante. Olha só, no final do versículo 5, o que diz? E elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Simão, Paneras, Nicolau, prosélitos de Antioquia. 7 homens. Dentre desses 7 homens, irmãos, um deles se destacaram demais. E a palavra de Deus diz lá no versículo 8, que Estevão era o quê? Cheio de quê? De graça. E é interessante, quando eu comecei a olhar, eu falei, meu Deus, para cuidar, porque no versículo diz que era para cuidar das viúvas, era pessoas, diáconos, que iam cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, cuidar daqueles necessitados, eram os diáconos que ia cuidar. Olha que importância, todos têm a sua importância no reino de Deus. E esse diácono que se destacou foi quem? Estevão. E o que me chama a atenção, irmãos, é que para servir a mesa, para trabalhar na parte social da igreja, tem que ter o quê? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Porque não basta ser cheio do Espírito Santo e não ter sabedoria. Mas Estevão, irmãos, tinha mais 4 qualidades além do que os discípulos estavam pedindo. Olha só o versículo 8, diz assim: então Estevão, cheio de graça, poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. E levantaram algumas pessoas, irmãos. Alguns homens se levantaram para poder acusar e levantar falso contra Estevão. E a palavra de Deus diz aqui que esses homens, olha só o que eles fizeram. Além de levantar toda essa falsidade, no versículo 9, diz assim: porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, discutia com Estevão. Mas olha o versículo que diz, irmãos, e não podiam resistir, por quê? Porque ele tinha uma sabedoria. E eu te pergunto, Estevão, quem é esse homem que de repente Lucas coloca aqui, e a gente pode tirar algumas lições da vida desse homem? Cheio de poder, cheio de graça, a igreja estava começando, estava dando início a novos discípulos, e aí já tinha aqueles que eram firmes, que orava, que buscava e que era cheio do Espírito Santo. Isso me mostra que o Espírito Santo, irmãos, não é só para líderes, é para o povo, é para todo o que crê.
E aí nós podemos ver aqui que logo em seguida, no 10, diz que ele não resistiam, porque ele era cheio de sabedoria do Espírito Santo no que ele falava. E depois no versículo 11 diz assim, irmãos: subornaram alguns homens para que falasse mal de Estevão. E olha só, então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E olha só, e aí ele diz, contra Deus, e aí no versículo 12, diz que o povo, os anciões, os escribas, investidos, tomaram Estevão e levaram para a frente do sinédrio. Irmãos, a Bíblia diz que eles apresentaram as testemunhas falsas no versículo 13, para que falasse contra Estevão. Sabe por quê? Porque Estevão ministrava, ele servia na mesa, ele estava trabalhando na área social da igreja, mas era um homem cheio de poder, operava milagres, ele operava sinais pelo poder do Espírito Santo, e aqueles homens começaram a ter inveja, a olhar e ver que eles não resistiam. E é assim que acontece, quando nós estamos buscando a Deus, quando a gente começa a buscar, está firme, levanta uns para vir tirar-nos da presença de Deus. Mas com Estevão nós aprendemos que não importa o que vão levantar contra você, se é mentira, cai por terra. Porque Estevão, olha só o que diz, ele apresentou a testemunha falsa, que dispuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo, que era o templo. E depois ele diz assim: e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. O que eles estão falando, irmãos? Levantando falso. São duas coisas que os judeus tinham um apreço. Era o templo, que eles achavam que Deus estava lá dentro do templo, e a lei que Moisés deu. Então eles levam isso para os homens, para o sinédrio, e coloca isso dizendo que ele estava falando contra e querendo mudar. E dizendo que este Jesus vai derrubar e vai reconstruir. E reconstruiu mesmo, porque o nosso Jesus não pode morar em paredes. Mas o que ele estava dizendo, Estevão, é que ele morreu e ressuscitou. E agora não tinha casa aqui na terra para que ele pudesse habitar, a não ser dentro dos corações daquele que crê que ele é o Senhor, que é aquele que venceu a morte, ressuscitou e está à destra do Pai. E aí ele começa, no 15... todos que estavam assentados no sinédrio, todos, fitando os olhos em Estevão, viram que o rosto deles era como de anjo. Versículo 15. Todos, irmãos, o povo, os líderes, viram Estevão fazendo sinais, prodígios, milagres, cheio do poder e sabedoria. O sinédrio tiveram a oportunidade de ver o rosto de Estevão agora brilhando como o rosto de anjo. Isso nos faz voltar ao Antigo Testamento, quando nós olhamos a vida de Moisés, quando ficou 40 dias no monte, ele falando com Deus, e quando ele desceu, a Bíblia diz que ele teve que colocar um manto no seu rosto, porque o seu rosto brilhava. Sabe por quê que eu aprendo, irmãos? Que aquele que fica na presença do Senhor tem o brilho diferente, tem algo diferente. E esse brilho é Jesus. Quem ora tem rosto diferente, irmãos. E aqui nós aprendemos que, olha só no versículo 7, irmãos. No capítulo 7 diz que então perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? É o que eles estão dizendo? E aí Estevão começa a falar e usar 3 personagens do Antigo Testamento. Ele começa por Abraão, para começar dizendo que foi pela fé. E depois ele discorre e chega a José.
E diz assim: e José, os seus irmãos, por inveja, mandaram ele e venderam para o Egito. E depois ele chega em Moisés e conta toda a história. Está aí no capítulo 7, do 1 até o versículo 50. Ele começa a falar. E ele discorre todas as escrituras, falando. Estevão, irmãos, o que eu aprendo é que diante de acusações falsas, de mentiras, eu aprendo com Estevão que eu não tenho que me defender. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Estevão, ele podia ter se defendido e falado: não é bem assim não. Olha, eu fiz sinais, eu fiz prodígios, esses moços aí estão mentindo. E Deus vai revelar para vocês que eles estão mentindo. Mas não, Estevão olhou para eles e começou a falar. Cheio do poder e do Espírito de Deus, ele começou a discorrer nas Escrituras e começou a dizer para ele de Abraão sobre a fé, que ele saiu e Deus deu tudo para ele. Fala de José, dos seus irmãos que o traíram, e depois ele chega também a Moisés, dizendo que Moisés, um homem que ao defender os seus, foi acusado: quem é você para ser juiz sobre nós? E a palavra de Deus diz, em Atos, capítulo 7, que esses homens, quando ouviram Estevão falar, porque quando ele chega, irmãos, no versículo 48 do 7, o negócio começa a pegar, como diz o pastor Marcos. E ele diz assim: entretanto, com autoridade, Estevão fala: entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que a casa que me edificareis, diz o Senhor, a qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? E quando Estevão fala isso, os homens começam a ficar irados. E olha o que Estevão fala, porque ele fala sobre Abraão, sobre José, fala sobre Moisés, e depois ele vai para Davi. É na monarquia, porque Davi quis fazer uma casa para o Senhor, e o Senhor disse: não, você não fará, vai ser o seu filho. E Salomão edificou. E aí ele diz que a casa que foi edificada é uma casa, mas não é aonde Deus vai viver. E aí ele diz no versículo 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazei. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora, olha o que eles fizeram, vos tornastes traidores e assassinos. Chamaram aquele homem de assassino, porque eles disseram, eles mataram os profetas que falavam que o Messias ia vir. E agora vocês também mataram, traidores, assassino. E o que nos deixa, irmãos, realmente atento para essa palavra. Eu não sei como você está, mas quando eu olho esse texto, eu fico me perguntando em que lugar eu estou. E olha o que disse o versículo 54, irmãos. Ouvindo eles isto que? Quando ele disse que eles eram assassinos e traidores. Olha o que esses homens fizeram. Se enfureciam no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Se você falar de você, muitos vão te bater palmas. Oh, que bom, parabéns. Mas quando nós falamos de Cristo e falamos da palavra de Deus, nós somos loucos e somos criticados.
Mas quando a gente fala de nós mesmos, que ego, né? Super ego. Mas falar de Deus, falar da palavra, como Estevão fez um resumo do Antigo Testamento. Ele fez um resumo falando desses personagens e mostrando para eles que eles fizeram e eles estão fazendo a mesma coisa. E esses homens enfureceram, os dentes rilhavam, irmãos. Você tem noção disso, da raiva de Estevão? Porque você quer ser um servo cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Conheça a palavra de Deus. Conheça, seja um leitor da palavra de Deus, porque quando te confrontarem, você vai ter palavra para poder falar. Não vai contar história para ser agradável, para ser bonzinho. Não, você vai botar o dedo na ferida. Porque Deus só tem um, Criador dos céus e da terra. Estevão, diante desses homens, estava pronto para ser o primeiro mártir da história. Isso me dá vergonha na minha vida cristã, irmãos. Porque Estevão aqui, defendendo a si próprio, em nenhum momento. Me lembra de Jesus, quando estava diante dos escribas e fariseus, eles perguntaram para ele, fala alguma coisa de você? A mesma coisa. Estevão falando a mesma coisa, porque aprendeu com o mestre. Olha o que diz Estevão no 55. Abra seu coração, querido. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Ele não estava lá fora, irmãos. Ele ainda estava dentro do lugar fechado. E ele, quando viu aqueles homens enfurecidos, a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu. Sabe o que eu aprendo com isso? Que no meio das lutas, no meio da dificuldade, eu não tenho que andar cabisbaixo, de cabeça baixa, ou céus, ou vida. Não. Eu tenho que olhar para o alto. Aonde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. José, quando foi jogado dentro do poço, ele só tinha um lugar para olhar. Porque os lados era parede. Mas ele tinha para cima para olhar. Estevão mostra a vida cristã que ele tinha. E eu aprendo aqui com Estevão, um servo cheio do poder do Espírito Santo, que esse homem era um servo de Deus que estava pronto para o que desse e viesse na sua vida. Olha o que ele diz. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Irmãos, só em Atos você vai encontrar isso. Não vai encontrar em outro lugar, o finalzinho. E diz assim, viu a glória de Deus e Jesus estava o quê? Em pé. Estava à sua direita. E Jesus que estava à sua direita. E disse, olha o que ele diz no 56. Eis que vejo os céus abertos e o quê? O Filho do Homem sentado. Só que você vai encontrar em Atos, dizendo que o Filho do Homem se levantou, irmãos, do seu trono. Do seu trono. Sabe por quê? Porque ele estava vendo aquele homem pronto para morrer. A Bíblia diz que olha só o que ele fez. Ele viu a glória de Deus. E ele contou para aqueles homens e disse assim, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Em todos os lugares que você for ler, você vai ver que em Colossenses, Hebreus, dizendo que o Senhor Jesus sentado à destra do Pai. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos?
que quando você está na sua luta, na sua dificuldade, no seu problema, lutando, perseverando, mas não abandonando a fé, perseverando. Sabe o que eu vejo? Eu aprendo aqui. Jesus se levanta do trono para nos defender, para nos ajudar, para nos socorrer, irmãos. Porque dura coisa é quando a gente está sozinho numa situação e se sentindo abandonado. Por isso que existe Lexotan, Gadernal e uma série de remédios para acalmar, como disse o pastor Marcos nessa manhã. Se você está calmo por base de remédio, não é uma felicidade, você está dopado. Mas o que eu aprendo aqui, meus irmãos, eu sei que é necessário. Tem momentos que é necessário, é de saúde, sim. Mas o que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que Estevão, ele olha para o céu e vê Jesus em pé. Em pé, à destra do Pai. E olha o que disse o versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos unânimes e arremeteram contra ele. Cataram Estevão, levaram para fora da onde ele estava, com o intuito de jogar do penhasco. Mas a Bíblia diz aqui, olha só, que quando eles ouvem ele dizer sobre o céu, sobre Jesus, ele tampava os ouvidos e gritava. Quantas vezes a gente ministra a palavra de Deus e às vezes parece que tem algo que comicha nos ouvidos. Não temos paciência de ouvir. Ficamos agoniados. Que termine logo. Geração fast food. E aqui a gente aprende com Estevão que na nossa luta, na sua dificuldade, nos seus problemas, nas suas vitórias, Jesus se levanta para nos socorrer. E o que me dá vergonha e que me deixa pedindo a misericórdia de Cristo sobre a minha vida, é quando eu leio o versículo 58, quando ele diz assim: e lançando-o para fora da cidade, os apedrejaram. Não é apedrejava. Apedrejaram e foram embora. Olha só o que diz o texto. Eles apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E olha o 59. É para refletir sobre a nossa vida. Ele diz assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quem foi que disse essas palavras, irmãos? Cristo na cruz. Ele estava imitando a Cristo. Ele já viu o céu, ele já viu a glória, ele viu Jesus em pé. Sabe o que eu aprendo com isso? Um homem cheio de fé, de esperança. A esperança dele não se acabou. Diante que a gente olha, parece que o mundo está dominado. Não, Deus tem o domínio, o controle. E todo aquele que crê, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui no versículo que esses homens, eles enquanto estava apedrejando Estevão, ele estava falando: Senhor, olhando para o céu, recebe o meu espírito. Quando você está na sua luta, na dificuldade, consegue fazer uma oração dessa? Será que nós conseguimos fazer uma oração dessa forma? Porque o que nos deixa mais ainda para sondar a nossa vida, pedir para que o Senhor sonde, como cantamos nessa noite. Olha só os 60. Então, ajoelhando. Irmãos, pensa bem.
pedra vindo de todo lado. Estevão sendo apedrejado. Pedra de tudo quanto é jeito, de homens que têm força. A Bíblia diz que eles estavam apedrejando a Pedro. Estevão. E ele diz assim, então, ajoelhando-se. Sabe o que eu aprendo? Que não foi eles que fizeram Estevão ajoelhar. Foi ele que se colocou de joelho, no meio da luta. Não foi as dificuldades que botou ele no chão. Ai, de joelho. Não. Ele se colocou de joelho. Por opção. Porque nós não podemos passar por nenhuma situação que a gente já recua. Mas Estevão nos ensina que na hora que as pedras estão vindo, de todo lado, falta de emprego, marido que vai embora, filho nas drogas, na prostituição, é pedra, irmãos, desemprego, doença, um laudo médico, é pedra. Consegue se colocar de joelho? Ou é a situação que te põe caído no chão? Porque o texto diz que ele se colocou, então ajoelhando-se, ele clamou em alta voz. Sabe o que ele disse? Uma grande lição para a igreja de hoje. Porque é fácil, irmãos, subir aqui e pregar, sentar aí, e ficar ouvindo a palavra de Deus e me arrepiei inteira. Arrepio para mim é frio. E aí você sai daqui, nós vamos embora e quando vem o gigante, nós nos rendemos a ele. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. É fácil a gente poder dizer que está tudo bem, quando tudo vai acontecendo na nossa vida. Estevão, a Bíblia diz que ele disse, sabe o quê? Não lhe imputes esse pecado. Sabe o que ele estava fazendo? Imitando o mestre, irmão. Imitando Jesus. O que Jesus disse quando estava na cruz? Ele disse assim, perdoa porque não sabe o que estão fazendo. E aqui nós vemos Estevão, o primeiro homem que morreu pela fé em Cristo Jesus. Eu vejo um homem com uma qualidade pronto para a batalha, pronto para a caminhada, pronto para servir a Cristo, seja onde for. Será que nós, se fôssemos perseguidos hoje por um religioso extremo, ou talvez um político extremo, será que nós teríamos essa coragem de poder se colocar diante dessas autoridades e defender a nós, ou ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus? Estevão, ele aproveitou a oportunidade. E ele diz que era para o Senhor Deus perdoar aqueles homens, sabe o quê? Que estavam tacando pedra nele. Será que a gente ora assim? Para aqueles que nos ofendem? Para aqueles que vêm e nos trai, nos abandona? Perdoa não. Imagina que eu vou perdoar. Você não sabe o que eu sofri. É isso que a gente ouve, irmãos. Porque, olhando o que Estevão fez aqui, eu me pergunto, qual é o meu problema mesmo? Qual é o meu problema diante do que eu estou vendo esse homem, o primeiro mártir? Ele podia falar assim, o quê? Vou me defender, pedir demissão da diaconia e vou ficar na minha, vou ser um crente bonzinho, sentado no banco. Mas não, na primeira situação, ao contrário, fere o nosso ego, e aí a gente quer mostrar que a gente é importante. Aí eu quero abandonar, sai do ministério,
porque me feriram. Falou um negócio que eu não gostei. É um mimimi, irmão, que a igreja de hoje tem que aprender a ser fortalecido na força e no poder do Espírito Santo. Não somos capazes de entender o outro, de defender o outro, mas de criticar, de reclamar. E abandona. E sabe o que eu aprendo? Quem sofre, para o pastor ver, vou sair mesmo. Sabe por quê? Quem sofre não é o pastor, apesar de que a gente fica mesmo orando e pedindo, Deus tem misericórdia, perdoa. Sabe por quê, irmãos? É a igreja que sofre. É toda a igreja, porque a igreja, o cabeça é Cristo. Nós somos o corpo. Tira uma mão para você ver. Você não consegue abrir a panela. Tira um pezinho, não, o dedinho mindinho. Você vai ver como falta faz o corpo, algo no corpo. E eu aprendo aqui com Estevão. Olha o que ele diz: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que faz. Irmãos, uma qualidade da igreja, de um servo de Deus, é saber perdoar. Quantas pessoas estão doentes, guardando veneno dentro de si, carregando um defunto amarrado nas costas, e lembrando toda vez desse defunto, e fede, irmãos. Não sabe perdoar, e nem pedir perdão. Eu pedi, sou mais eu. Aprendi isso muito cedo, graças a Deus, na vida cristã. Perdoo mesmo. E se tiver que pedir perdão, me fala. Se eu ofendi, eu peço. Sabe por quê? Você quer dar um tapa na cara do diabo? Perdoa. Reconcilie com uma amizade. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus tem que aprender há umas qualidades com Estevão. Conhecer a palavra de Deus, ser cheio de poder do Espírito Santo, de sabedoria, e tem que ser aquele que tem qualidade para se colocar de joelho, não por causa da situação, mas para orar, para interceder e para pedir ajuda de Deus pelo irmão, pelo próximo. Porque tem oração que, se for assim ousado, na hora da ira a gente manda Jesus levar. Porque eu não posso matar, mas Jesus pode. Esses homens estavam acusando Estevão de duas coisas que ele não cometeu. Ele disse sobre o templo, que estava querendo mudar algumas coisas, e com a lei. E quem estava violando a lei era eles. Sabe por quê? Vai lá nos 10 mandamentos, você vai ver. Testemunha falsa e assassinato. Sabe por quê? O Sinédrio não tinha permissão para assassinar ninguém, nem para matar. E eles fizeram isso. Mas Jesus estava em pé para receber o primeiro mártir da história, irmãos. O primeiro que estava entregando a sua vida ali em favor. E às vezes você vira e fala assim, mas morreu? Podia ter ficado vivo para dar testemunho para os outros. Às vezes morto, irmão, dá mais testemunho do que vivo. Porque olha só, para a gente encerrar, no capítulo 8, diz que naqueles dias, depois que aconteceu com Estevão, naquele dia, versículo 1 do capítulo 8, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, êxito os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. E Paulo
Saulo, conhecido como Saulo ainda, porém assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrando nos cárcere. Depois da morte de Estevão, a igreja avançou. Sabe por quê? Porque os crentes ficaram com medo. E cada um foi para um lado. E assim a palavra de Deus se esparramou mais ainda. Eu não sei como está o seu coração durante os 4 domingos que nós tivemos falando sobre o Pentecostes, sobre a descida do Espírito Santo, sobre a vida da igreja. E hoje, conhecendo esse homem, o primeiro que não teve amor pela sua própria vida, mas a entregou a Cristo. Talvez nessa noite você está aqui com muitas pedras sobre você. Estão te arrastando e jogando, querendo te jogar no penhasco. Ninguém joga pedra, irmãos, em árvore que não dá fruto. Você já viu?